Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e o versículo 13 a seguir. Uma passagem uma leitura um pouco extensa. Os irmãos podem acompanhar comigo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir. Os irmãos já encontraram? Amém? Meus irmãos, a minha tradução é diferente, né? É a NVT, a nova versão transformadora. Ou seja, eu tenho umas duas Bíblias, né? Mas eu fui ler as duas, basear na qual mais fácil entendimento. Eu acabei vendo que aqui é melhor. A linguagem de hoje é mais fácil para entender. Ou seja, mas o dos irmãos aí pode ser um pouco diferente, mas é a mesma palavra. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. No caminho de Emaús, viu? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Em outras traduções fala 60 estádios, né? Mesma coisa, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falava a respeito de tudo que havia acontecido. Quando conversava, discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou sobre o que tanto debate, ou seja, tanto estava discutindo, debatendo, ou seja, enquanto caminha. Jesus perguntou para eles, e eles pararam. Eles estavam andando, né? Eles pararam, ou seja, eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Aí Jesus perguntou: que coisa? Jesus perguntou: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Respondeu ele: ele era um profeta de palavra, de ações poderosa aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgatasse Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias atrás. Algumas mulheres de nosso grupo voltaram cedo a uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que via os anjos e lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. De fato, tudo estava como as mulheres disseram que ouviram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram na Escritura? Não percebam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por toda a Escritura de Moisés, os profetas, explicando toda a Escritura, e dizia a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como seguiam viagem, mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já se faz tarde. E Jesus foi para casa com eles. E quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento desapareceram. Amém, meus irmãos? Somente até que esse versículo. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem bastante maravilhosa, irmãos.
quando eu leio esse versículo, quando eu leio essa passagem, eu fico lembrando, que coisa linda. Aqui fala, naquele mesmo dia, um dos seguidores, ou seja, esse discípulo aqui, não era um dos 12, porque Jesus teve mais seguidores, a Bíblia relata isso. Jesus não teve só os 12 que está escrito na Bíblia, que a gente tem um nome aqui na cabeça, né? Ele teve mais seguidores. E aqui fala desses seguidores do Senhor, que após ter acontecido tudo isso, né, ter Jesus ali, sido crucificado, eles esperavam que isso não iria acontecer, que Jesus iria salvar a humanidade, ou seja, eles ficaram chateados, eles estavam voltando muito sem graça para Jerusalém, após 3 dias que tudo aquilo aconteceu, eles estavam voltando para Jerusalém, 11 quilômetros, pensei meus irmãos, 11 quilômetros para você andar triste, sem graça, a viagem não passa, parece que você dá um passo, um para frente, parece que está voltando um para trás, não anda, eles iam ali triste, sem graça, a Bíblia relata que eles estavam discutindo um com o outro, ou seja, se debatendo, mas por que isso aconteceu, triste, meus irmãos, aí meus irmãos, olha o que acontece, no caminho falava a respeito de tudo que havia acontecido, né? Enquanto conversava, discutiam, né? O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Aqui muda a história, aqui tudo mudou, ou seja, meus irmãos, aqui agora era para começar a alegria, porque o Mestre Jesus Cristo começou a andar com eles. Mas meus irmãos, eles estavam tão agoniados, tão tristes, sabe? Eles não conheceu, não percebeu, olha só, seguidores do Senhor, discípulos de Jesus. Meus irmãos, eles não viam falar de Jesus, como nós vejamos hoje na palavra, pastor Robson, pastor Isaac. Não, eles eram discípulos de Jesus, eles andou com o Senhor, e Jesus aproximou deles, eles não conheceram que era Jesus. Meus irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas se encontram nessa situação, né? Crente, servo de Deus, deixa as tribulações desse mundo, atingir o seu coração, e ele começa a andar como se não fosse crente. Esses aqui estavam discutindo com o outro. A Bíblia não dá detalhes, mas quem sabe estava quase brigando, discutindo. Ou seja, quando nós encontramos com alguém, né, que começamos a discutir, né, claro, não devemos discutir, devemos pregar a palavra do Senhor, falar de Jesus, mas eu já vi pessoas que se diz cristão, discutindo com o outro. Ah, mas isso não é certo, não é hoje. Ou seja, irmãos, eles estavam discutindo com o outro, a ponto de chegar Jesus, começar a caminhar com eles, começou a caminhar com eles. Olha só, meus irmãos, falando a respeito de tudo, enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a andar com eles. Aleluia, glória a Deus. Mesmo assim, meus irmãos, passando um momento difícil, de angústia, até mesmo sem conhecer, como diz hoje, parece que está até desviado. Fulano está numa situação, parece que está desviado do Evangelho, parece que não conhece a Deus, mas mesmo assim, Jesus Cristo, Ele aproxima de você, para te dar uma palavra, para te ouvir. Ou seja, meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, aleluia, glória a Deus. Aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de enxergá-lo. E Jesus perguntou: sobre o que vocês tanto debatem no caminho? Jesus fez uma pergunta para eles, irmão, bem assim, bem forte. Por que vocês tanto debatem nesse caminho? O que está acontecendo mesmo? Meus irmãos, quando Jesus faz essa pergunta para eles, sabe o que aconteceu? Dá para entender aqui, ó.
Olha só, glória. Jesus, tanto debate, tanto discute, né? Aleluia. Eles, porém, com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleopas, respondeu, abre aspas, você, aqui dá para entender que ele foi um pouco grosso com Jesus. Se você for ver assim, com os olhos da fé, dá para entender. Olha o que ele diz, ó. Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu. Tipo assim, você é o que mesmo? O que está acontecendo com você? Você não estava em Jerusalém? Você está vindo de onde? Está vindo de cá, está vindo de Jerusalém. Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu. Olha só, meus irmãos. Aí Jesus respondeu, que coisas? Perguntou Jesus. Que coisas? Perguntou Jesus. Aí as coisas que aconteceu com Jesus, Nazaré respondeu, relatou tudo para Jesus. O Cleopas respondeu tudo para Jesus. Então disse Jesus, como vocês são, como vocês entendem a respeito que está registrado na Escritura? Ou seja, meus irmãos, aquele discípulo tinha esquecido da Bíblia, tinha esquecido que está na palavra do Senhor, que os profetas escreveu, que tudo aquilo ia acontecer, mas Jesus Cristo iria ressuscitar. Ele esqueceu tudo, meus irmãos, e Jesus leu tudo para eles. E quando Jesus estava lendo para eles, ou seja, começou a arder os corações deles. Ele sentiu aquela coisa diferente. Quando Jesus estava falando, explicando para eles, ele sentiu algo diferente. Aleluia. Então Jesus conduziu por toda a escritura de Moisés, dos profetas, explicando as escrituras, dizia a respeito dele, e aproximou-se de Emaús, destino deles. E Jesus fez como seguia a viagem. Mas aí, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, ele chamou Jesus, ele convidou Jesus para posar em sua casa. Aleluia, como é maravilhoso, meus irmãos, nós convidar o Senhor para entrar em nosso lar, entrar em nossas casas. Isso é maravilhoso. Tudo muda, meus irmãos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Se você está incrédulo, esqueceu a palavra, esqueceu os mandamentos, você pode estar distraído. Que nós vejamos nos dias de hoje muitas pessoas andando distraído. A rede social, meus irmãos, se você não tomar cuidado, você se distrai mesmo. Você fica 1, 2, 3 horas distraído aí nas redes sociais, e se perguntar uma palavra, você está voando, você não vai lembrar. Meus irmãos, vivendo em mundos difíceis, dias atuais estão muito difíceis. Se nós não nos esforçar para cada dia estar tirando tempo para a leitura da palavra do Senhor e buscando a presença do Senhor, aleluia, e convidando o Senhor para entrar em nosso lar, entrar em nossa família, para que Ele venha fazer parte do nosso lar, meus irmãos. Por que eu estou falando do lar e não da igreja? Meus irmãos, o nosso lar, a nossa casa, é o nosso altar. A nossa igreja começa em casa. Aleluia, glória a Deus. Começa em casa, meus irmãos. Aí eles falaram para Jesus: fique conosco, já se faz tarde. Aleluia. Jesus foi para casa com eles, e quando estava à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, depois o partiu e lhe deu. Olha, meus irmãos, que ato simbólico, que ato simples, né? O pão não foi
foi em um churrasco, não foi num grande banquete, ou seja, foi nas coisas simples. Ou seja, irmãos, Deus, Ele está presente nas coisas simples. Um pão não foi um churrasco, não foi, vamos dizer assim, um pedaço grande de picanha que seja, não. Deus se fez presente quando eles convidaram Jesus para entrar em sua casa, entrar em sua vida, entrar em seu lar, ou seja, posar na casa deles. Ou seja, como é importante isso que eu já falei e volto a falar, como é maravilhoso nós sentimos a presença do Senhor. Glória a Deus. Ele partiu e lhe deu, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Quando Jesus orou e partiu o pão, aí sim, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que quem estava ali era Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E nesse momento, olha só, meus irmãos, desapareceu. Assim que Jesus partiu o pão, abençoou e deu para eles, que eles conheceram que era Jesus, Jesus desapareceu, meus irmãos. Olha só o que aconteceu. Disseram um ao outro: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Agora sim, agora não estava mais, agora havia convertido, agora é crente. Agora não estava mais discutindo um com o outro, agora tinha convertido mesmo. Aí começou a conversar um com o outro, diferente, né? Por certo, muito alegre, meus irmãos. Muito felizes eles estavam. Por quê? Porque Jesus, quando entra em nossas vidas, Jesus, quando entra em nossos corações, meus irmãos, nós transbordamos de alegria. A Bíblia relata que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eles ficaram muito alegres. Glória a Deus. Olha só, explicava a escritura. E na mesma hora, olha só, meus irmãos, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Meus irmãos, eles haviam andado 11 quilômetros, como eu falei no início, por certo, né? Cansado, entristecido como eles estavam. Eles andaram 11 quilômetros para chegar em Emaús. Quando Jesus desapareceu, que eles viram que realmente foi Jesus que estava com eles, Jesus entrou nos corações deles, meus irmãos, e eles ficaram muito felizes. Eles voltaram para Jerusalém no mesmo instante, não descansou, não foi dormir, nada. Eles voltaram para Jerusalém, porque o cristão, o crente, quando serve ao Senhor, que ele está cheio de Deus, ele não vê mais dificuldade. Ele não vê mais dificuldade, meus irmãos. Acabou-se a tristeza e a alegria chegou. E a alegria veio entrar em seus corações. E ali eles voltaram. A Bíblia não relata quanto tempo eles demorou para chegar em Jerusalém de volta. Mas ou seja, eles voltaram e encontrou com os discípulos e os outros que estavam reunidos. E disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, porque ele apareceu a Pedro. Ali encontraram, então, sim. E disseram: é verdade que ele ressuscitou e apareceu a Pedro. E apareceu a eles também. Meus irmãos, é maravilhoso. Você encontra com Jesus, você faz um encontro de verdade com o Senhor. É maravilhoso. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. A minha esposa já falou que hoje, né, contou o seu breve testemunho aqui e falou da sua alegria em estar hoje completando mais um ano, ou seja, 45 anos de idade, né? Ela já falou aí. Não tem esse negócio de esconder. Eu também sou, eu gosto de falar. Não esconder a idade não, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eles reconheceram imediato, porque o desânimo cegava eles, né, os discípulos. Não. Então, ou seja, meus irmãos, é maravilhoso estar na presença do Senhor. Esse ano, como minha esposa falou, foi um ano de muitas lutas para nós e de grandes vitórias, mas grandes mesmo, né? Nós tínhamos um sonho, né? A minha esposa, já comentei aqui, ela tinha um sonho que um dia ela tivesse um filho médico, né? O sonho dela e o meu também. Geralmente eu sempre sonho os sonhos da minha esposa. Tudo que ela sonha eu procuro
estar juntamente com ela, ajudando, né? Que a vitória dela é a minha vitória, o sonho dela deve ser os meus sonhos também, né, irmãos? E eu sempre orava ao Senhor. E o nosso filho Caio, ele se esforçava muito no estudo, né? Ele estudou no colégio militar, não é fácil, né? Sabe que o estudo é um pouco rígido, muito rígido mesmo, mas ele se esforçou e Deus o abençoou, que ele passou em medicina, está cursando ali em Salvador, com os irmãos todos já sabem. Meus irmãos, voltando a dizer, não é fácil. Saindo da mensagem, né? Voltando ao que a pessoa falou, não é fácil, né? Você criar filhos hoje, né? Mas com Jesus, com a ajuda do Senhor, né? Deus na frente, Deus sempre convidando o Senhor para entrar em nosso lar, estar sempre conosco no nosso lar, a gente vence cada dia, cada obstáculo. Amém, meus irmãos? Quero ficar por aqui, quero agradecer a oportunidade. Sei que os irmãos não foi aquela mensagem que os irmãos esperavam, né? Mas Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, e Deus fala conosco da sua forma, né? Ou seja, Deus fala como Ele quer e usa como quer. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Divino companheiro no caminho, sua presença